Love should be easy. Why should it not? When all you want is to be loved, is to be loved. Olá, eu sou o Hugo Filipe Nunes e este é o meu podcast Silêncio no Armário. Podem ouvi-lo em silencionoarmario.pt, onde encontram os links para as diferentes plataformas. Sigam também o canal do podcast no YouTube. Trago-vos hoje algumas conversas soltas, notícias e um flop bem português. Não deixem de ouvir este episódio até ao final e nas redes sociais e nas plataformas de streaming do podcast deixem o vosso apoio subscrevendo e deixando muitos likes ou comentários. Conto convosco. Por estes dias estive a ver vídeos, quase que obrigado, onde pessoas deviam convencer outras que não existem só dois géneros, que um homem transgénero que passou por uma mudança de identidade de género não deve ser considerado um homem, mas sim uma mulher, que não é errado continuar a usar pronomes e a referir-nos a pessoas de uma forma oposta àquela com que essas pessoas se identificam. Os argumentos utilizados por quem quer, e aqui quer tem muitas aspas, ver a sua opinião alterada, são de facto muito científicos e são acima de tudo pouco humanos. Segundo os defensores da binariedade, nos vídeos que vi no YouTube, alguém que nasce com um sexo não pode ser dissociado do mesmo. Isto porque biologicamente tem características desse sexo. Na maioria, estas pessoas defendem também que não podemos dissociar o sexo biológico, isto é, o órgão sexual, do género, da identidade de género. Face a este argumento, eram muitas vezes confrontados com a intersexualidade. Pessoas que nascem com características sexuais femininas e masculinas. E é incrível como nestes casos, e os vídeos que eu vi eram sempre pessoas aleatórias a tentar mudar o pensamento de alguém, é incrível como quem estaria predisposto a ver o seu pensamento mudado tem um pensamento retrógrado que desvaloriza o órgão sexual. Falam sempre, nestes casos de intersexo, em micropénis ou clitóris muito desenvolvidos. Foi mesmo muito recentemente que estive a ver estes vídeos e no imediato, o tema deixou-me claramente a pensar, mas no imediato fez-me chegar aqui a 2 ou 3 conclusões. A primeira é que se eu estivesse efetivamente numa posição de tentar mudar o pensamento de alguém, de tentar mudar a opinião de alguém que não quer aceitar o espectro não binário ou a transexualidade como uma mudança efetiva de géneros, de facto, os meus argumentos não iam ser muito científicos ou muito lógicos, mas iam ser sim argumentos humanos de compreensão e aceitação do próximo. Depois, estas pessoas são de facto pessoas muito quadradas e dificilmente aceitam algumas premissas ou pressupostos, como o facto de uma pessoa não se sentir bem ou não se sentir aquilo que o seu corpo revela ser, sendo que geralmente se defendem com argumentos pouco relacionados com o tema, como uma questão que eu vi num destes vídeos, que é: se eu me sentir um lince, então vais-me tratar como um lince? Come on, ninguém está a querer mudar de espécie, não é? É como não aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque qualquer dia as pessoas querem casar com outros animais ou com pedras, e eu juro-vos que ouvi comentários destes quando em Portugal se discutia o casamento homoafetivo. A última conclusão que tiro é no fundo mais uma reflexão. Devemos nós mesmo deixar de tratar os outros com respeito, como eles querem, nomeadamente quanto a nomes e pronomes, só porque não conseguimos aceitar ou compreender a outra pessoa?
O respeito tem que ser tudo na vida, queiramos ou não conviver com qualquer outra pessoa. Nas redes sociais do Silêncio no Armário abri uma caixinha para perguntas que quero começar a responder a partir do próximo episódio. E já agora ajudem-me a escolher um nome para esta nova rubrica. Uma das primeiras respostas que recebi, penso que no Instagram, não era uma pergunta, mas sim um pedido para vos falar sobre o porquê de quando saio à noite me maquilhar. Não é sempre e nem sempre é muito carregado ou exagerado, mas é quando e como me apetece. E queria deixar-vos algumas ideias sobre este tema. Seja porque estamos a tentar esconder alguma espinha, uma borbulha, uma cicatriz, um sinal, seja porque nos apetece dar uma cor ou uma iluminada no rosto, ou até porque nos inspirámos nos anos 70 e no David Bowie, que abusava até já das cores para expressar a sua criatividade. Acho que o importante é sentirmos-nos bem ao fazermos o que nos apetece. Lembro-me de ler um artigo de um influenciador digital, penso que brasileiro, que assumia que usava maquilhagem diariamente com a normalidade que usaria qualquer outro acessório, um relógio, um anel, uns óculos de sol, apenas e só para se sentir mais bonito e mais arranjado. No meu caso, a rotina de pele diária inclui cremes hidratantes e com proteção solar, e mesmo assim a minha pele é uma miséria. Um dos cremes que utilizo e que mais gosto de utilizar é um creme com uma leve cor e com um fator de proteção solar médio. Apesar de usar algumas vezes para sair e antes de ir para o trabalho, é uma coloração quase imperceptível. Se sair à noite e se me der muita preguiça, porque meninas eu demoro muito a escolher a roupa e depois acabo sempre por sair com as mesmas, lá abuso um pouco mais da maquilhagem. Acreditem que no meu caso é mesmo uma questão de ter ou não preguiça e tempo. Nossa, bicho! Deixando de falar sobre mim, e para rematar este tema, julgo que é tal e qual o que dizia há pouco sobre a utilização de pronomes. Temos que respeitar aquilo que os outros querem. Se ontem me apeteceu usar um BB cream com uma cor muito neutra para esconder uma borbulha, mas hoje me apetece usar um eyeliner verde, porque deve ser julgado, quando na verdade isso não muda rigorosamente nada na forma como as outras pessoas podem continuar a viver a vida delas. Se eu não me identifico como um homem, mas sim como uma mulher, o que é que isso muda na vida de alguém que se calhar já me dizia pouco mais do que um bom dia ou uma boa tarde? Coisas lindas, vou voltar a abrir espaço para as vossas perguntas regularmente nas redes sociais do Silêncio no Armário, para incluir então no novo segmento que vou criar para o podcast. Deixem as vossas sugestões de nome e, já agora, contem-me o que é que acham sobre maquilhagem masculina no meio laboral. Escrevam nas DMs no Instagram ou enviem e-mail para podcast@silencionoarmario.pt. Agora, que entre o separador, notícias com cor. Até rimou. A série norte-americana Pose, disponível em Portugal através da Netflix, estreou por estes dias a segunda temporada. Esta é uma série sobre o cenário LGBT, afro e latino-americano em Nova York, que retrata a cultura ballroom e os problemas que a comunidade enfrenta com o HIV e a discriminação. O link para assistirem à série está no nosso site, com o resumo do que podem esperar desta segunda temporada da série, sem spoilers. Ainda sobre o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, convido-vos a verem em silencionoarmario.pt o vídeo lançado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade com o mote Direitos LGBTI são direitos humanos. Estas foram as notícias que mereceram o meu destaque esta semana, mas como nem tudo é positivo, vamos lá ao flop.
falar que não flopou porque flopou. Se podia ter sido registado nas notícias com cor a atitude da Juventude Popular da Madeira, marcando o dia de luta que celebramos no passado dia 17 de maio? Podia, mas a reação da presidência deste grupo do CDS deixou muito a desejar. A juventude do CDS da Madeira tiveram que explicar ao presidente da JP, Francisco Mota, que o Governo Regional da Madeira e a juventude do partido têm já um historial longo de apoio às pessoas LGBT, quando este respondeu às publicações feitas por este grupo regional dizendo estar, e cito, completamente em desacordo com esta posição, não sendo esta a posição de todo da Juventude Popular. Fim de citação. Mais uma vez, um partido da nossa democracia, nomeadamente através de uma organização de jovens, se mostra parado no tempo ou até ultrapassado, se não castrador de liberdades individuais. E flopou muito, como diz o Edu. Não adianta falar que não flopou porque flopou. Eu volto na próxima segunda-feira. Até lá, acompanhem o Silêncio no Armário nas redes sociais, sigam, deixem o vosso like ou comentário. É tudo por hoje, até já!